Domingo passado nós começamos uma série de mensagens sobre o livro de Provérbios, tá? Sabedoria para a vida. Basicamente o resumo do que esse livro nos ensina. E hoje nós vamos ver os versículos de 8 até o versículo 19. Mas nesse momento eu quero ler apenas o verso 8 e 9 com vocês. E aí o restante a gente vai ler à medida da exposição, tá bom? Então abra comigo Provérbios capítulo 1 e vamos ler os versículos de 8 e 9, mas deixe sua Bíblia aberta que nós vamos depois até o versículo 19. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Até aqui, vamos orar. Pai, te louvamos. Obrigado por tua palavra, Senhor. Usa a tua palavra essa tarde para falar aos nossos corações, para abrir os nossos olhos espirituais, para enxergarmos o mundo ao nosso redor como o Senhor vê e andarmos como o Senhor quer. Abençoa a cada um dos meus irmãos, traz graça, traz, Senhor Deus, vida através da tua palavra. Essa tarde nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, diz que certa vez um fazendeiro, ele estava preocupado com a sua plantação, porque alguns corvos estavam vindo ali para atacar a sua plantação. Então ele carregou bem a sua espingarda e ficou preparado para o momento em que aqueles bichos viessem, né? Esse fazendeiro, ele tinha também um papagaio, e esse papagaio era um papagaio muito gente boa, um papagaio que gostava de socializar. Com quem quer que chegasse, o papagaio estava falando ali algumas palavras, né, que havia aprendido com aquele fazendeiro, e logo chegava próximo da pessoa. Era muito amistoso esse papagaio. E de repente, lá vem aqueles corvos para pousar ali na plantação. O fazendeiro corre, pega a sua arma, mas ele não percebe que o seu papagaio, quando avistou os corvos, voou para lá para o meio dos corvos, também para conversar um pouquinho com aqueles animais, porque afinal de contas ele era um papagaio muito gente boa, um papagaio muito sociável, né? E aí quando o fazendeiro veio com sua arma em punho, foi ali se abaixando por meio da plantação, mirou, atirou, pá! Alguns fugiram, mas ele viu que acertou alguma coisa. Quando ele chegou próximo para ver qual corvo que ele tinha matado, que ele viu, na verdade estava lá o seu papagaio, ferido, mas não morto. Então ele rapidamente pegou o papagaio, correu para dentro de casa e começou a tratar daquela ferida daquele papagaio, para que aquele papagaio não morresse. E os seus filhos, muito preocupados, chegaram e viram ali aquele pobre papagaio daquele jeito e perguntaram: papai, o que foi que aconteceu? E o papagaio respondeu: más companhias, más companhias. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre amizades perigosas, o perigo das más companhias. Más amizades, elas trarão consequências perigosas. E é isso que o nosso texto ele vai nos ensinar hoje. Pelo menos 3 verdades sobre más amizades aqui. Mas antes de entrarmos nesse assunto, nós temos uma advertência nos versículos que nós lemos, os versos 8 e 9. É uma advertência aos pais e aos filhos, especialmente aos filhos. O verso 8, ele começa dizendo: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Então note, o autor do livro, o sábio que está escrevendo as palavras de sabedoria, os provérbios desse livro, ele começa tratando aqueles que vão ler o seu livro como filhos. Ele não é um pai escrevendo para o seu próprio filho. Ele é como um pai espiritual, um pai sábio, aconselhando os filhos dos outros.
Ele diz: ouçam filhos, filhos, ouçam a palavra do pai e da mãe de vocês. Ele os trata como filhos, embora eles tenham seus próprios pais e mães. Isso já nos ensina que sábios conselheiros devem advertir, devem aconselhar as pessoas como a filhos. Se você aconselhar as pessoas como se fossem seus próprios filhos, certamente os conselhos que você vai buscar para elas serão os melhores conselhos que você puder dar. Você não vai tratá-los como qualquer pessoa. Você não vai apontar para elas qualquer caminho sem se preocupar com as consequências, porque não é assim que você trataria os seus filhos. Então, quando nós vamos aconselhar alguém, quando nós vamos tentar dar algum direcionamento para a vida de alguém, tenha o cuidado de pensar quais seriam as palavras, as advertências, os conselhos que você daria se fossem os seus filhos que estivessem naquela situação. Se forem os nossos filhos, nós vamos buscar sempre o bem deles, o melhor para eles, o que vai trazer consequências boas para a vida deles. Nós não vamos dar aqueles conselhos do tipo, siga o seu coração, né? A gente dar esses conselhos irresponsáveis para quem não é o nosso filho. O nosso filho a gente pensa bem. A gente observa, peraí, se ele fizer isso, se ele for por ali, se ele for por aqui, o que pode acontecer? Então aconselhe as pessoas que chegarem até você como se fossem os seus filhos. E isso vai mudar a maneira de você observar as coisas. Mas então, o conselho que o sábio começa a dar aqui é: filho meu, ouça a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Ouça, instrução e ensino estão paralelos aqui, como uma espécie de sinônimo. Ouça o que os seus pais ensinaram para vocês. Ouçam os conselhos que os seus pais têm para dar para vocês. Então aqui, antes de falar sobre o filho, eu quero dar primeiro uma palavra para os pais. Olha a responsabilidade dos pais que é colocada aqui. Os pais são apresentados como um referencial de sabedoria. Filhos, ouçam o conselho do seu pai e da sua mãe. Por quê? Porque é esperado que os filhos encontrem no pai e na mãe um referencial de sabedoria que vai dar bons conselhos para a sua vida. O que isso diz para nós como pais? Se nós somos responsáveis por dar conselhos bons, direcionamento para a vida dos nossos filhos, nós precisamos crescer em sabedoria. Nós precisamos nos tornar pais e mães sábios. Caso contrário, nós vamos direcionar essas almas eternas que foram confiadas pelo Senhor aos nossos cuidados por um caminho perigoso. Como é que nós podemos crescer em sabedoria? Nós vimos no domingo passado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Não é se você vai ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais esperta do mundo, a que conhece mais coisas, uma enciclopédia ambulante, o mais realizado profissionalmente, é se você teme ao Senhor. É isso que vai fazer a diferença na vida dos seus filhos. Por quê? Porque se você teme ao Senhor, se você ama o Senhor, se você se porta de maneira reverente diante do Senhor, se você busca obedecer o Senhor, você vai querer saber qual é a vontade do Senhor. E quando seus filhos precisarem de conselhos, você vai colocá-los debaixo do caminho do Senhor, do direcionamento do Senhor. Os seus conselhos serão sábios, porque na verdade serão os conselhos do Senhor que você aprendeu e está passando agora para os seus filhos. Então, pais, dediquem-se a conhecer mais o Senhor, a temer o Senhor, a buscar viver uma vida de obediência ao Senhor, saber qual é a vontade do Senhor, e vocês serão sábios, e vocês aconselharão sabiamente os seus filhos. Busque ter um bom testemunho, busque ter uma vida exemplar, para que você possa ensinar os seus filhos mesmo quando você estiver em silêncio. Porque eles vão ver o seu modelo. Eles vão seguir o seu modelo. Os filhos, eles aprendem conosco, mesmo quando nós não estamos dizendo nada, porque eles nos
observam. Não é interessante que os filhos muitas vezes reproduzem um monte de coisa dos pais? Às vezes é um andado, né? Às vezes é o jeito de falar. Eles aprenderam com a gente. Às vezes palavras que eles dizem, ideias. Muitas vezes nós pegamos lá os nossos filhos lá em casa, falando coisas para um amiguinho, para o coleguinha ou para o irmão, e a gente vê que o discurso deles, na verdade, é o nosso discurso. É aquilo que eles ouviram a gente falar e eles estão reproduzindo. Então, tenham cuidado, sejam um bom testemunho, tenham uma vida exemplar para que vocês possam ensinar os seus filhos. Pais, busquem caminhar com outros sábios. Nós vimos isso domingo passado também. Para que você possa crescer em sabedoria através dos bons conselhos, do bom testemunho de outras pessoas, a fim de que você possa reproduzir isso também na vida dos seus filhos. Não sejam aquele tipo de pai hipócrita, aquele tipo de mãe hipócrita, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Menino, não pode falar palavrão quando você é a boca mais suja da sua casa. Menino, não pode mentir quando você é o primeiro a dizer para ele: papai não está em casa não. Né? Busquem ser coerentes. De fato, viver de acordo com os padrões da palavra de Deus, para que seus filhos aprendam com o seu exemplo a serem filhos obedientes ao Senhor também. Agora, para os filhos ele diz: ouça o conselho dos seus pais e da sua mãe. Ouça. Aqui o ouvir está em paralelo com não desprezar. Ouça o conselho do seu pai, não despreze o conselho da sua mãe. Então, ouvir aqui não é meramente ficar lá com os ouvidos abertos para o que as outras pessoas vão dizer, porque o seu pai e sua mãe vai dizer. Né? Você está lá emburrado, pensando na morte da cachorra, já decidiu no seu coração que você não vai obedecer, mas você está lá, não, mas eu ouvi, eu estou ouvindo. A ideia de ouvir aqui é ouvir com atenção, é ouvir com o coração disposto a não desprezar, pelo contrário, a dar grande atenção àquilo que é dito, a considerar realmente com cuidado aquilo que é dito. Se o meu pai, se a minha mãe está dizendo, então eu vou prestar muita atenção. Pode até ser contra o que eu queria ouvir, pode ser contra o que eu queria fazer, pode ser contra a minha vontade, mas é o meu pai e minha mãe que estão dizendo. Então eu vou considerar com muita atenção e vou pensar o seguinte: será que eu realmente não estou errado? Será que o que eu quero realmente não é o melhor caminho? Porque o meu pai e minha mãe estão dizendo uma opinião contrária. Então ouça com atenção os conselhos do seu pai, o ensino da sua mãe contra você, dando já para eles o crédito de que é mais fácil que eles estejam certos do que você esteja certo. Essa é a ideia aqui, tá? Ouça, não despreze, considere, avalie com muito cuidado. Essa é a responsabilidade do filho. Ouvir, prestar muita atenção. Aqui o princípio também é que os nossos pais geralmente são aqueles que querem o melhor para nós. Os nossos pais geralmente são aqueles que não desejam coisas ruins para nós, eles desejam coisas boas, eles desejam o melhor. Então é prudente ouvir pessoas que se preocupam conosco, que se preocupam com o nosso bem-estar, que se preocupam com o nosso futuro, que desejam o melhor para nós. É prudente ouvir. Se eles querem o bem, o seu bem, e eles estão contra alguma das suas decisões, então tome muito cuidado. Tome muito cuidado e preste bastante atenção. Nossos pais, no geral, serão amigos confiáveis, amigos saudáveis. Eles são mais do que amigos. Eles são autoridades que Deus constituiu sobre a nossa vida, especialmente quando estamos debaixo da sua casa, do seu teto, da sua autoridade. Mas eles também são essas palavras amigas, saudáveis e confiáveis, porque eles querem o melhor. É bem verdade que nossos pais são falhos.
É bem verdade, então, que a gente sempre deve observar não apenas o que eles estão dizendo, mas primeiramente o que o Senhor diz na sua palavra e conferir. Mas, no geral, dê bastante crédito aos seus pais, ok? Há também exceções. Há pais e mães que, infelizmente, não seguem esse padrão de sabedoria. Há pais e mães que, às vezes, trilham um caminho da tolice mesmo. Há homens e mulheres que já são pais, que são mães, que já estão envelhecendo, que já deveriam ser referencial de sabedoria para os seus filhos, mas que ainda insistem em viver como se fossem adolescentes irresponsáveis. Talvez você esteja ouvindo o que Provérbios está dizendo aqui e se enxergando numa situação oposta, de pais que não têm sabedoria, na maioria das vezes, que agem irresponsavelmente. Nesse caso, busque alguém que tenha sabedoria e sirva como uma espécie de pai espiritual para a sua vida. Busque alguém como esse sábio, que não é o pai desses jovens, mas que está tratando-os como um pai, está dizendo: filho meu, ouça. Se você não tem um modelo de sabedoria no lar, na sua casa, se você não tem sábios conselheiros, você pode encontrar esses sábios conselheiros no meio do povo de Deus. Sabe, aquele texto onde os discípulos dizem: nós deixamos tudo por ti, Senhor. E Jesus disse assim: não tem ninguém que tenha deixado tudo por mim, que não receba 100 vezes mais nessa vida. Não tem ninguém que tenha deixado pai e mãe por mim, que não receba 100 vezes mais nessa vida. Como assim? Vão clonar a minha mãe? Vão clonar o meu pai? Eu vou ter 100 deles nessa vida? Não. Jesus está falando do que ali? Ele está falando do povo de Deus. Ele está falando de pais e mães espirituais que nós vamos encontrar no meio do seu povo. Ele fala que você deixou casa, você vai receber 100 casas a mais, né? O que ele está dizendo ali? Que eu vou ganhar algum dinheiro do céu e vou poder comprar aí várias casas, ser um empreendedor aí de imóveis, né? Não. Essas casas a mais que você vai encontrar são as casas do povo de Deus, da família de Deus, seus novos irmãos e irmãs, que vão compartilhar com você dessa experiência de vida com Cristo Jesus. Então, se você não tem sábios modelos, busque no meio do povo de Deus pessoas de quem você pode se aproximar e que serão pais espirituais na fé. Paulo muitas vezes vai falar para os seus convertidos que era como um pai. Ele chama eles, João vai usar muita expressão, filhinhos. Então você pode encontrar pessoas assim no meio do povo de Deus. Agora, por que o sábio aqui de Provérbios diz que nós devemos dar atenção ao conselho dos nossos pais, da nossa mãe? O verso 9 ele vai dizer o porquê. Eles serão como um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. A ideia é a recompensa em ouvir os conselhos da sua mãe e do seu pai. A recompensa, a sabedoria que eles vão dar para vocês aqui é retratada aqui como se fosse um adereço, né? Uma espécie de coroa para a cabeça, uma espécie de colar, joias preciosas vão estar adornando você. Do que ele está falando? Basicamente, a palavra aqui é graça. Eles serão como um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Algumas das suas traduções vão trazer um enfeite de graça, um adorno de graça. A ideia é exatamente essa. Isso vai ser uma bênção para a sua vida. Ouvir os seus pais vai trazer bênção para a sua vida. Eles vão apontar perigos dos quais você poderá se livrar. Eles vão apontar caminhos que vão trazer resultados bons para a sua vida. Por isso, a figura é que vocês vão ser recompensados, vocês vão ser distinguidos, vocês vão ser honrados, vocês vão ser colocados como uma pessoa que anda em trajes finos, uma pessoa que porta honra, por causa da graça que vocês receberam através dos conselhos sábios do seu pai e da sua mãe. Ok? Agora, indo para o nosso tema de fato da noite, que a gente queria tratar, né? Amizades perigosas, eu falei que o nosso texto ele vai falar para nós pelo menos 3 verdades sobre
amizades, sobre más amizades. E eu quero destacar aqui agora a primeira dessas verdades, tá? É que más amizades, elas são atraentes. Primeira verdade sobre más amizades são atraentes. Olha o verso 10 comigo. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Olha a figura aqui. A figura é de pessoas que tentam seduzir. Os maus tentando seduzir. Eles buscam meios atraentes. Se não fossem atraentes, vocês não ouviriam o que eles têm a dizer. Vocês não os seguiriam. Então, as más amizades, elas não aparecem na sua vida como monstros terríveis prontos para devorá-lo. Não. Elas aparecem na sua vida como pessoas legais. Pessoas, gente boa. Pessoas descoladas, né? Pessoas felizes. Parecem possuir tudo. Parecem saber tudo, ou saber como se dar bem na vida. Pessoas que parecem saber aproveitar, curtir a vida. É assim que as más amizades elas aparecem na sua vida. Se elas se apresentassem com chifre e rabo, você saía correndo. Mas elas aparecem de maneira sedutora. Elas não vão apresentar de cara para você planos perigosos. Planos que podem te colocar em maus lençóis. Por quê? Porque elas precisam primeiro estabelecer ali uma ponte de amizade. Se já chegarem contando para você os seus planos maus, então elas vão estar, na verdade, se expondo. Aquilo pode trazer consequências ruins para elas. Então elas chegam primeiro mostrando apenas o lado bonito, o lado legal da má amizade. Elas precisam primeiro ter a confiança sua para poder se abrir para você e apresentar então os seus planos perigosos. O diabo, ele se disfarça. O diabo, ele usa máscaras. Ele aparece com o seu melhor sorriso. Ele aparece com a sua melhor feição para tentar nos seduzir. Então, cuidado. Avalie atentamente. Avalie o que aquelas pessoas estão dizendo para você. Avalie o que elas estão propondo para você. Avalie o que elas estão fazendo na vida delas. Avalie com cuidado e perceba se aquilo é mal. Porque é assim que o texto diz. Quando os maus tentarem seduzir você, o mal não consegue se esconder para sempre. Ele não consegue se esconder por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde ele revela quem é. Mais cedo ou mais tarde a máscara deixa aparecer um pouquinho do rosto. Então avaliem, julguem pela palavra de Deus. E julguem também pelos conselhos dos sábios. Geralmente, sempre aparece alguém para nos alertar. Se você já se envolveu com más amizades, alguém apareceu para você. Talvez o seu pai, talvez amigos seus disseram, olha, não vai por aí. Fulano de tal não é legal. Fulana de tal, eu não gostei muito de fulana de tal. Eu acho que não é legal. Não é legal andar com essas pessoas aí. A minha irmã tem um chama para más amizades. Já mudou mais, graças a Deus, de uns tempos para cá melhorou muito. Mas na adolescência, ela tinha um chama para más amizades. E eu sempre vi ela sendo alertada. Olha, cuidado com fulano. Olha, eu acho que essa pessoa não é uma boa amizade para você. E algumas vezes ela teve que quebrar a cara para aprender. Então, ouça os bons conselhos dos sábios, os alertas. Ouça o que a palavra de Deus diz e avalie bem as amizades que estão se aproximando de você. Porque, primeira verdade, más amizades são atraentes e você pode se enganar. Segunda verdade sobre as más amizades é que más amizades elas fazem grandes promessas.
Elas fazem promessas maravilhosas. Algumas das promessas que elas vão fazer para você é que o caminho vai ser fácil. Vai ser um caminho fácil. Vem comigo que vai ser fácil. Olha aí o verso 11. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos, armando emboscadas contra quem de nada suspeita. Nós vamos fazer coisas com pessoas que não estão percebendo. Eles não vão nem notar. Eles não suspeitam de nada. Vai ser moleza. Vai ser fácil. Mas amizades vão dizer para você que o caminho vai ser divertido. Não é isso que o verso 11 disse? Vamos divertir-nos armando emboscada. Vai ser muito legal. Vamos lá. Vai ser moleza. Vai ser fácil e vai ser legal. Vai dar uma adrenalina na hora. Vai ser legal. Mas, amizades, vão dizer para você que não haverão consequências ruins. Não haverão consequências ruins. Olha aí o verso 11 e 12. O 11 a gente já leu, mas olha de novo. Venham conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscadas contra quem nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. O que eles estão dizendo aqui? Não vai sobrar testemunha. Eles estão prontos para matar as pessoas. Matar, sepultura, cova, é uma palavra que se repete aqui. É claro, nem sempre as más amizades na sua vida vão te convidar para matar alguém, tá? Mas aqui o princípio que eu quero extrair para você é que eles sempre vão dizer que não vai ter consequência ruim. Ou vão minimizar as consequências. Ninguém vai ver. Aqui no caso, não vai sobrar testemunha. Quando a gente pega eles de surpresa, quando eles menos esperarem, a gente vai ser como uma sepultura engolindo eles. Eles vão estar mortos. Eles vão estar no silêncio. Vão estar enterrados. Não vai ter consequência para nós. Ninguém vai identificar a gente. Ok? Eles vão dizer também que vai ser prazeroso. Prazeroso. Olha o verso 13. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que nós roubarmos. Vai ser bom demais. Vai ser prazeroso. Nós vamos ter dinheiro. A gente vai poder fazer o que a gente quiser. Nós vamos poder usufruir de conforto. Vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Vamos ficar ricos. Esses são os nossos planos. Nós vamos ficar ricos. E eles vão dizer também para você que você vai ser agora parte do grupo. Parte do grupo. Os seres humanos, eles têm uma necessidade de relacionamentos, de serem aceitos por algum grupo. E aqui eles estão propondo isso. Olha aí comigo no verso 14. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Literalmente a palavra aqui é, nós vamos ter uma só bolsa. Ou seja, nós vamos guardar o dinheiro no mesmo canto e aquilo vai ser tudo de todo mundo. Nós vamos botar a mão junto lá e vamos pegar junto aquilo lá para a gente, porque vai ser tudo nosso. Porque nós vamos ser uma família. Você vai fazer parte agora do meu bando. Você vai ser parte da minha gangue aqui, né? Você vai ter o mesmo status que eu. Você vai ter a nossa amizade, essa comunidade. E aí, você vai perder? Vai ficar de fora? Vai ficar isolado aí? Como é que vai ser? Estou te oferecendo uma chance maravilhosa. E se você desprezar, sabe o que vai acontecer? O grupo não vai confiar em você. O grupo não vai te ver bem. Você vai ficar de fora, cara. Vai ficar isolado. Essa é a ideia aqui. Eles estão te chamando para pertencer a esse grupo. E há consequências se você não pertencer a esse grupo. Você vai ficar sozinho. Então eles fazem parecer que só há vida, só há alegria, só há coisas boas e maravilhosas com eles.
Sem eles você está perdido. Você vai continuar pobre, você vai continuar se dando mal, você vai ficar escanteado, você não vai ter oportunidades, você não vai se divertir. Com eles é que você vai alcançar tudo isso daqui. Sem eles, nada para vocês. Como eu falei, a imagem aqui é de uma espécie de gangue tentando recrutar você, ok? O que eles não dizem? O que eles não falam? Eles não falam dos riscos e dos perigos. Eles não falam do que pode acontecer de terrível, as consequências para suas tramas pecaminosas. As más amizades querem te levar para o caminho do pecado. E eles não vão dizer para você que o pecado tem terríveis consequências e ele sempre bate na porta para cobrar. É isso que eles não vão te dizer, te avisar. Isso parece muito, quando a gente lê aqui o texto, né? Parece esses grupos criminosos que a gente vê muito hoje em dia na nossa sociedade, né? Esses grupos aí prometendo para as pessoas, olha, você vai ter uma nova vida, vai ser tudo rápido e fácil, você vai ter dinheiro fácil, você vai ter tudo fácil na sua vida. Toda sorte de prazer que você quiser vai ser rápido e fácil, porque a gente vai tomar dos outros. E vai ser muito rápido. O que eles não dizem? É que a maioria deles, a esmagadora maioria deles, talvez nem consiga sobreviver, para usufruir o fruto do pecado deles. A gente vê isso com muita clareza. Qual a média de idade das pessoas que morrem na criminalidade? Jovens. Bem jovens. Eles não dizem que você provavelmente vai morrer amanhã. Eles não dizem que você provavelmente, se não morrer, vai ficar preso boa parte da sua vida, enjaulado, sem desfrutar da tão sonhada liberdade que você teria desfrutando de todos os prazeres que eles te ofereceram. É isso que eles não dizem. Sem falar no tipo de vida, na pressão. Muitas vezes, alguns deles conseguem ocupar algum tipo de status, mas vivem trancafiados, com medo da polícia chegar na porta, ou com medo dos rivais, dos desafetos, virem ali acertar as contas. Perdem a sua liberdade. Às vezes acumulam bens ao seu redor, mas nem podem desfrutar desses bens. Talvez você possa ouvir isso e dizer assim, pastor, mas não tem nenhuma gangue tentando me recrutar. Não tem nenhuma facção tentando me chamar para ser parte dela. Isso daí não, eu estou fora disso daí, isso daí não parece com a minha vida, ok? Mas o pecado sempre vai encontrar um meio de tentar te recrutar para o pecado. Ele sempre vai tentar colocar pessoas na sua vida para te levar, talvez não para uma gangue, mas para te levar para uma vida de pecado. Ele vai colocar pessoas na tua escola, pessoas na tua faculdade, pessoas no teu trabalho, pessoas na academia, pessoas na vizinhança, que vão tentar te seduzir para o caminho errado, o caminho mau. Filho meu, quando os maus tentarem te seduzir, não vá. Não ouça. Não vá com eles. Você sempre vai encontrar alguém dizendo para você, deixa de ser bobo. É muito bom. Você tem que curtir a vida. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Vai ser massa, vai ser legal. E aí, você precisa se lembrar da terceira verdade. Más amizades são perigosas. Más amizades são perigosas. Elas são atraentes, são sedutoras, elas fazem promessas maravilhosas, mas elas são perigosas. Perigosas. Por quê? Porque, como eu já falei, o pecado sempre aparece para cobrar o preço. Olha comigo aí os versos 15 e 16. Ele diz, meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. Não vá por aí.
Olha o verso 16. Pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Não vá com eles, porque o que eles fazem é mal. Eles estão sempre prontos para fazer o que é mal. Então não vá com eles. Não vá com eles. Agora olha o verso 17 e 18. Assim como é inútil estender a rede, se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. A figura aqui é de alguém armando uma armadilha para os pássaros. Então, a pessoa vem, chega com a rede e bota-se na frente dos pássaros. Está dizendo, o passarinho não vai cair nessa armadilha. Ele vai passar direto. Ele viu você armando, ele não vai para lá. Da mesma maneira, o que eles não percebem é que eles são piores do que esses passarinhos que veem a armadilha e fogem. Porque eles fazem a armadilha para eles mesmos e eles mesmos caem na armadilha. Então, olha o que ele está ensinando aqui. Que o resultado desse caminho mau de pecado para onde eles querem te levar, o resultado é que o pecado, ele cega a pessoa, ele faz com que a pessoa não enxergue as consequências do que ela mesma está fazendo. Ela mesma está destruindo a vida dela. Uma vez eu disse assim para alguém que estava envolvido com bebida, com essas coisas, assim, droga até, mas na época mais era a questão da bebida que estava mais em evidência, né? Então, muito desregrado. Eu cheguei para ele e disse assim, olha, me diz uma coisa, você conhece alguém que conte esse testemunho aqui? Alguém que diga esse testemunho, olha, antes de eu beber, a minha vida era muito ruim, nada dava certo para mim, as coisas eram ruins, mas depois que eu comecei a beber, as coisas melhoraram, tudo prosperou na minha vida, eu comecei a crescer no meu trabalho, a minha família, tudo ficou maravilhoso. Você conhece alguém que dá esse testemunho? O testemunho que você escuta é o contrário. Depois que eu me viciei na bebida, a minha vida foi destruída, devastada. É esse o testemunho que você escuta. Então nota, a pessoa ela está entrando num caminho que as pessoas qual o nome popular? Droga. Né? Já está dizendo, é uma droga. E a pessoa ela mesma está entrando no caminho que vai destruir a vida dela e ela não percebe. Ela olha ao redor e ela vê o testemunho. Todo mundo que vai por esse caminho só se dá mal, só quebra a cara. Eu tenho um tio que há pouco tempo morreu no hospital, ficou lá, passou não sei quanto tempo lá internado, devido a cirrose, exagero com bebida que causou toda sorte de doença lá para ele. Mas não conseguia parar. O pecado cega as pessoas. O pecado emburrece as pessoas. Sabe que vai dar mal e mesmo assim faz. O passarinho foge diante da armadilha. Ele bota a armadilha para ele mesmo cair na armadilha. O pecado emburrece. Emburrece a pessoa. E o pecado destrói a vida das pessoas. Olha o verso 19. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. E ele fala o que está por trás das intenções dos maus. A ganância. Sempre querer ter mais. A ideia da ganância aqui, ela fala de uma insatisfação. Você nunca está satisfeito com o que Deus te dá. Você não é grato. Você está sempre querendo mais e mais e mais. Fala de uma idolatria. O teu coração está em obter aquelas coisas. E se você não tiver, você não será feliz. E às vezes, você está lá lutando e lutando e lutando. E obtendo mais e mais e mais e nem consegue desfrutar. Dado o teu coração idólatra, querendo sempre mais e mais e mais. Nunca é o bastante. Eu preciso do que eu ainda não tenho. Ele diz, o pecado vai
destruir você. Destruir você. Se você seguir esse caminho, as pessoas que seguem esse caminho, elas vão destruir a si mesmas. É o que disse o verso 19 aqui. Aqui, a gente pensa às vezes só uma questão de dinheiro. Quer dizer, qualquer pecado. Qualquer pecado vai te levar para a destruição. Esses dias eu ouvi um pastor falando de um site que fizeram lá nos Estados Unidos. Olha só a maquinação do mal. Fizeram um site para encontros adúlteros. Então, um homem casado ou uma mulher casada se cadastraria nesse site para poder ter uma experiência de adultério com outra pessoa. Então, o que eles prometem? Vai ser tudo maravilhoso. Você vai encontrar um parceiro, uma parceira, vai ser muito bom para você. Olha as promessas, né? Vai ser legal e confidencialidade total. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Então, a pessoa se cadastrava, pagava um valor, né? E parece que se pagasse um valor a mais, essa pessoa, inclusive, eles garantiriam que ela teria esse tipo de encontro. Então, o coração ganancioso, que não se satisfaz com o marido, com a esposa que o Senhor colocou na sua vida, que quer sempre mais, que está sempre em busca de mais, aí ele olha para lá e diz assim, olha que legal, olha que convite maravilhoso, vai ser massa, vai ser bom, eu vou ficar feliz, vai me dar prazer, e ninguém vai ficar sabendo, só coisa boa. O que foi que aconteceu? Um grupo de hackers invadiu, tinha milhões e milhões e milhões de pessoas lá cadastradas já nesse negócio. Um grupo de hackers invadiu e expôs todo mundo. Botou a lista lá com o nome de todo mundo, os perfis, e-mail e tal. Resultado? Famílias devastadas, destruídas. Muitos desses estavam fazendo isso por quê? Eles queriam continuar com sua casa, sua família, seu conforto, né? Mas eles queriam ter o que eles não deveriam ter. Tiveram o quê? Destruiu tudo. O que ele conquistou, metade já foi para a pensão, né? Já foi dividido. Perdeu o convívio com os filhos, com a esposa. Perdeu tudo. Mas não só isso. Sabe o que mais? Pelo menos 2 casos de suicídios foram comprovados depois disso daqui. De pessoas que estavam lá envolvidas com esse site. O pecado, ele destrói. Ele só traz destruição e nada mais. É isso que o pecado faz. Quando as pessoas te convidam, quando más amizades se aproximam de você para te levar para o caminho do pecado, o que você vai colher no final é destruição e nada mais. Portanto, fujam de más amizades. Fujam de pessoas que têm te seduzido e apontado para você um caminho contrário ao caminho de Deus. Fuja, porque o final é destruição. Fuja delas como se a sua vida dependesse disso, porque no final das contas isso é um caso de vida ou morte. Se você seguir o caminho do pecado, você vai encontrar no final do trajeto morte, destruição, porque o salário do pecado é a morte. O que a gente aprende, portanto, com tudo isso daqui? Primeiro, o mais óbvio de tudo, busque boas amizades. Boas amizades que te coloquem no caminho da vida. As nossas melhores amizades devem ser quem? Pessoas que amam o Senhor. Pessoas que andam com o Senhor. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E se a gente estiver do lado de pessoas que amam o Senhor, essas pessoas vão nos colocar no caminho do Senhor. Elas vão apontar para nós o caminho da vida. Quando estivermos querendo trilhar o caminho perigoso, das amizades perigosas, elas vão chegar para nós e vão dizer, não vá por aí, não vá. Mesmo que na hora a gente fique com raiva delas. Mas elas vão dizer isso para nós. Porque elas temem ao Senhor. E elas sabem da destruição que há no final desse caminho mau. A segunda e última coisa que eu queria
dizer para você é que o melhor de todos os amigos é aquele que está descrito lá em João capítulo 15, verso 15. Olha o que diz. João 15, 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. O próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador, sendo Deus, veio a esse mundo e disse: eu chamo vocês de amigos. Agora eu estou chamando vocês para serem meus amigos, para andar comigo. Sabe, Jesus é o amigo que nunca jamais vai te levar para o caminho da destruição. Ele nunca jamais vai te apontar para um caminho de morte. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que morreu no teu lugar. É aquele que experimentou a destruição no teu lugar, para que você tivesse vida. Então, caminhe com Jesus. Busque a Jesus. Fuja das más amizades e se abrigue na amizade de Jesus. Porque Ele tem aquilo que nós precisamos. É na comunhão com Ele. É a comunhão com Ele que nós mais precisamos. É do amor dEle que nós mais precisamos. Ande com esse amigo, confie nesse amigo. E você vai encontrar vida no final do caminho.